Boa noite, amigos. Bem-vindos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vossa presença. Eu sei que com este tempo mais frio sabe melhor estar em casa, mas agradeço a vossa presença. É sinal que estão a apreciar o estudo. E hoje nós vamos abordar um tema que eu diria que é um tema forte, visto que mexe um pouco connosco. Pois bem, nós até agora analisámos, portanto, o capítulo introdutório, depois os capítulos 2 e 3, nomeadamente as mensagens das 6 primeiras igrejas, e hoje vamos ver a mensagem à 7ª igreja. Antes de começarmos, vamos só inclinar as nossas cabeças para uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos no início desta nova reunião colocar-nos diante de Ti, Senhor, com fé, com humildade, e pedir-te, Senhor, que seja o Teu Santo e bom Espírito, Senhor, a iluminar as nossas mentes e os nossos corações para o assunto importante que vamos ver esta noite, assim como para as semanas que seguirão, Senhor. Obrigado porque sabemos que Tu estás entre nós, porque Tu prometeste que lá onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, Tu estarias no meio deles. Obrigado, Senhor, pois, pela certeza da Tua presença entre nós. Que essa presença, Senhor, venha, uma vez mais te peço, iluminar as nossas mentes e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Ok, amigos, abram então as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 3. E nós vamos hoje estudar apenas e só a mensagem à Laodiceia. Eu disse-vos a semana passada que só para a Laodiceia nós teríamos praticamente só uma reunião. Pois bem, a partir do versículo 14, nós lemos o seguinte. Eu vou começar já, uma vez que talvez nós tenhamos que analisar isto um pouco a fundo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ora bem, chegamos aqui à 7ª igreja e, tal como nós já tínhamos visto, portanto, a história da igreja cristã é revista através da mensagem a 7 igrejas. Sabem que, eu já aqui vos disse, não me importo de me estar a repetir em alguns pontos que considero fundamentais, o número 7 é um número omnipresente no livro do Apocalipse. Das 88 ocorrências do número 7 em todo o livro, em todo o Novo Testamento, só 56 estão no livro do Apocalipse, o que faz mais de 60%. Portanto, o número 7 é um número que tem uma simbólica muito forte, tem um simbolismo muito forte, não só em toda a Bíblia, mas sobretudo no livro do Apocalipse. E, portanto, o número 7 significa plenitude, perfeição, como nós já vimos. E, portanto, aqui o que nós vimos foi a história da Igreja Cristã, contada antes dela ter lugar, e dividida por 7 períodos da história. Portanto, são as mensagens às 7 igrejas. Ora bem, nós chegamos à última igreja, ou seja, à 7ª, e, portanto, imediatamente nós já deveríamos ter em mente que esta mensagem à igreja de Laodiceia trata-se, por conseguinte, da última mensagem. E o que não deixa de ser interessante é que o apresentador, ou seja, o autor da mensagem, que é o mesmo autor das mensagens precedentes, e já vimos quem é, aquele que se apresentou a João no capítulo 1, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele apresenta-se aqui no versículo 14 como sendo, reparem, o primeiro nome que aqui é apresentado é o Amém. Amém normalmente é uma palavra, e enfim, todos vós já sabeis, que no final de uma oração o que é que nós dizemos? Amém. Amém é uma palavra que vem da mesma raiz hebraica da palavra emet, que quer dizer verdade. Ou seja, quando nós dizemos Amém, talvez muitos de vós ou alguns de vós não saibam, mas quando nós dizemos Amém é como se estivéssemos a dizer é verdade. Ou seja, é como se estivéssemos a subscrever aquilo que acabou de ser dito numa oração. Mas normalmente este emet, este Amém, vem no final. E não deixa de ser interessante que este revelador, que revela estas mensagens proféticas a João, se apresenta ou se apresente na última igreja como o Amém.
ou seja, apresenta-se como o final, porque estamos exatamente no período final. E mais do que ser o Amém, diz que é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É muito interessante que aqui ele se apresenta igualmente como o princípio da criação de Deus, como o Criador. E não deixa de ser interessante pelo seguinte facto, é que nós estamos, e já o apóstolo Pedro dizia isso, nós estamos muito perto de Deus intervir novamente, recriando novos céus e nova terra. E, portanto, aqui a mensagem, ou seja, esta forma de ele se apresentar, como seja o princípio da criação de Deus, portanto, não apenas faz referência ao Deus que tudo criou, mas faz igualmente referência ao Deus que vai criar todas as coisas de novo. Já agora uma pequenina um pequenino comentário sobre esta palavra princípio. Esta palavra princípio vem de uma palavra grega que é a palavra que foi utilizada, por exemplo, na tradução do Antigo Testamento para a palavra que aparece logo no início da Bíblia, em Gênesis 1:1. Bereshit é a palavra hebraica. Portanto, este princípio significa que é a causa de todas as causas. Não significa que ele, Cristo, que está aqui a revelar, tenha tido um princípio. Não, ele é que é o princípio no sentido de que ele é que dá origem a todas as coisas. É nesse sentido que esta palavra princípio deve ser entendida. Uma vez que, já agora, muito rapidamente, enfim, isso levar-nos-ia a um outro estudo, mas só um texto bíblico, poderíamos apresentar muitos mais. No livro de Miqueias, é um livro que fica no final do Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5 e versículo 2. Pois bem, é feita aqui uma profecia messiânica, ou seja, uma profecia que diz respeito ao Messias que haveria de vir, a Jesus Cristo. E falando desse Jesus Cristo que haveria de vir, diz-nos o texto aqui em Miqueias 5:2 o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Quem é que haveria de nascer em Belém Efrata? Precisamente Jesus Cristo. E nós sabemos, e os relatos dos Evangelhos atestam que Jesus efetivamente nasceu em Belém. E agora repare o que é que diz o resto da profecia em Miqueias 5:2. O que há de reinar em Israel e cujas origens são desde quando? Desde os tempos antigos, desde os dias de quê? Da eternidade. Então, as origens de Jesus Cristo remontam a quando? À eternidade. Bem, o que é a eternidade? Nós humanos finitos não conseguimos compreender este conceito. Mas já agora, por analogia, às vezes os conceitos difíceis, a melhor forma de nós os entendermos é fazendo analogias. Para aqueles que estudaram matemática sabem que uma das definições, enfim, limitada seguramente, mas uma das definições que dá, por exemplo, sobre uma reta é que é um conjunto de pontos que não teve princípio nem tem fim. Pois bem, podemos, enfim, salvo, portanto, exceptuando, digamos, é claro que esta analogia não é a mais correta, mas pronto, dá uma imagem para nós podermos, enfim, compreender um pouco o que é Deus. Deus não teve princípio, não teve fim. Portanto, quando em Miqueias 5:2 está a falar de Jesus Cristo, daquele que haveria de nascer em Belém Efrata, e diz que as suas origens são desde os dias da eternidade, o que é que isso significa? Que aquele que haveria de nascer em Belém não era ali que ia ter o seu começo. Não, ele já era desde os tempos da eternidade. Então, sendo assim, isto lança luz sobre o nosso texto, em Apocalipse 3, quando diz que ele é o princípio da criação de Deus. Não é princípio, repito, não é princípio no sentido de que ele teve um princípio, um começo. Não, pelo contrário. Ele, que não teve começo, porque a sua origem é dos dias da eternidade, ele é que esteve no princípio de todas as coisas. Ele é a causa de todas as causas. Certo? Vamos continuar, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Claro, está-se a dirigir a Laodiceia, àqueles que compõem a igreja Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Uau! Nós temos aqui uma afirmação que, no mínimo, e para quem começa a fazer a análise desta mensagem, pode achar estranho. Porque apresenta-se claramente diante de nós, por esta afirmação de Jesus, que ele prefere que os laodiceanos, ou seja, portanto, os que compõem a igreja Laodiceia, fossem ou frios ou quentes. Ou seja, isto dá-nos a entender claramente
que para Jesus o estado de mornidão, porque não sendo frio nem quente é morno, não é? O estado de mornidão é qualquer coisa que aos seus olhos é pior do que o estado de frieza. Bom, isto no mínimo levanta-nos uma questão. Bom, que estado de mornidão é esse? Ou o que é que isso significará? Pois bem, é exatamente esse o principal objetivo da nossa reunião aqui esta noite. Nós temos que descobrir, e temos que descobrir de uma forma bíblica, o que é a mornidão? O que é ser morno? Porque se nós conseguirmos descobrir o que é ser morno, então nós vamos descobrir que esse estado de mornidão é qualquer coisa que desagrada completamente a Deus. E Deus não tolera esse estado. Porque Ele diz que quem dera fosse frio ou quente. Bem, nós poderíamos pensar, bom, oxalá fosses morno ou quente e não fosses frio. Mas dizer oxalá fosses frio ou quente, será que o ser frio é melhor do que o ser morno? Não é estranho? No mínimo é. Mas já agora, vamos ler ainda o versículo 16. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Uau! Esta mensagem aqui do versículo 16 intensifica grandemente o que já tinha sido dito no versículo anterior, no versículo 15. Reparem, para Jesus dizer que está a ponto de vomitar da sua boca, eu repito, este estado de mornidão tem que ser algo muito grave. Muito grave. E mais grave, repito, mais grave do que o estado de frieza. E para nós é no mínimo estranho, parece não ter muita lógica, que um estado de mornidão seja pior do que o estado de frieza. Vocês preferem tomar banho de água morna ou de água fria? Eu prefiro de água morna. Não havendo água quente, é preferível água morna à água fria, não é? E sobretudo agora neste tempo. Portanto, nós temos que entender muito bem o que é que significa este estado de mornidão. Então, é este o desafio que eu vos proponho esta noite. E ao descobrirmos o que é este estado de mornidão, nós vamos praticamente compreender a essência desta carta de Laodiceia. Ora bem, felizmente que a Bíblia tem noutros locais, elementos que nos permitem chegar a uma conclusão segura. E deixem-me dizer-vos, e aquilo talvez que nós iremos estudar aqui esta noite vai ser talvez mesmo uma novidade para alguns que já estão familiarizados com a mensagem bíblica. E deixem-me dizer-vos agora aqui à parte para nós, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitas vezes nós temos tomado esta mensagem e temos talvez interpretado de forma menos correta o que é ser morno. Porque quando nós pensamos em morno, o que é que pensamos? Bom, talvez aquela pessoa que, bem, lá está, né? Usando um provérbio popular, nem é peixe nem é carne, é meio termo, nem se decide, nem deixa de decidir. Será que é isso? Pois bem, vamos ver. E vamos começar então a nossa investigação tomando um texto que vem em Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. E vamos ler o versículo 12. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo e ele afirmou o seguinte. Aliás, este capítulo 24 é conhecido como o sermão profético de Jesus. E em determinada altura, no capítulo 24, no versículo 12, Jesus disse o seguinte: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Este quase todos, eu penso que aqui a minha versão está um bocadinho exagerada, uma vez que o termo original grego pode mais corretamente ser traduzido por muitos. E eu penso que alguma das vossas versões diz isso mesmo. Penso que aqui a minha versão está um bocadinho exagerada. Portanto, o amor de muitos se esfriará. É interessante. Jesus aqui aplica este termo, utiliza este termo, esfriar. Bom, esfriar já nos leva a compreender o que é que seja o estado de frieza. Bem, o estado de frieza leva claramente à iniquidade. Reparem, vamos ler mais uma vez o texto. E por se multiplicar a iniquidade, está aqui a falar de iniquidade, e sabem que a Bíblia define o que é iniquidade claramente, dizendo que é o pecado, que é a transgressão da lei, 1 João 3,4. Portanto, Jesus está aqui a identificar a iniquidade com um estado de frieza. Então a frieza está ligada à iniquidade. Mas vamos ainda compreender melhor este assunto e proponho-vos dois textos mais. Um texto em Romanos 5,5. Sabem que esta noção é fundamental. A Bíblia interpreta-se como um puzzle. Ou seja, nós temos que pôr às vezes as peças juntas
e depois de nós colocarmos várias peças juntas, então começamos aí a ver a imagem melhor. Aliás, há um próprio texto em Isaías que diz é um pouco aqui, um pouco ali. Assim nós conseguimos ter uma noção mais correta do todo. Romanos 5,5, tal como eu vos disse, é um texto que diz o seguinte. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Reparem, Paulo aqui está a dizer que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Sabem, meus amigos, quando existe em nós qualquer sentimento positivo, seja ele o amor ou seja qualquer outro sentimento, não tenham dúvidas, não tenhamos, aliás, estou a falar para mim próprio também, não tenhamos dúvidas, esses sentimentos positivos provêm de Deus. A Bíblia afirma que o coração humano é um coração que é enganoso e desesperadamente corrupto. Não sei se conhecem esse texto. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Já agora, para aqueles que não conhecem, é fundamental nós termos a noção disso mesmo. E, aliás, isto tem tudo a ver com a mensagem Laodiceia, como irão ver futuramente. Jeremias, capítulo 17 e versículo 9. Jeremias, capítulo 17 e versículo 9 diz assim: enganoso é o coração. Este coração, atenção, não é o coração órgão cardíaco. A Bíblia, do princípio ao fim, quando fala de coração como sendo a sede do nosso intelecto, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Portanto, poderíamos dizer que este coração é a nossa psique, para usar um termo mais atual. Objeto de estudo da tão chamada psicologia. Pois bem, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Reparem, se o nosso coração é um coração que é desesperadamente corrupto, e estou a empregar uma expressão bíblica, pode, em algo que é desesperadamente corrupto, haver amor, haver afeição positiva, haver bons sentimentos? Nem pensar. Tudo aquilo que é bom provém de Deus, não tenhamos ilusões. E aqui o texto que nós lemos há bocadinho de Romanos 5,5 atesta isso mesmo. O amor que existe nos nossos corações, o amor que nós sentimos por Deus, o amor que nós sentimos pelo nosso semelhante, o amor que nós sentimos pelos nossos familiares, até mesmo pelos nossos filhos, esse amor não provém de nós próprios, provém de Deus. E agora pensem no seguinte. Jesus profetizou em Mateus 24, no texto que lemos há pouco, Mateus 24, 12, que à medida que a iniquidade se multiplicar no mundo, foi uma previsão que ele fez. E reparem, será que nós não vemos isso à nossa volta? A maldade multiplicar-se cada vez mais? Quando eu vi as imagens pela primeira vez do 11 de setembro, eu lembro-me que o primeiro sentimento que eu tive é que estava a ver um filme. Porque custou a entrar na minha mente que aquilo pudesse ser verídico, pudesse ser real. Custou mesmo muito. E porquê custou a mim? Custou seguramente a todos vós. Porque não conseguimos às vezes imaginar como é que pode haver tanta maldade no coração humano. Teve que haver um planeamento com muitos meses de antecedência para fazer tudo aquilo. Como é que há indivíduos que conseguem ir tão longe da maldade? Pois bem, estamos ou não estamos assistindo nos dias de hoje a uma multiplicação da iniquidade, tal como Jesus profetizou. E agora reparem, vamos recordar outra vez as palavras de Jesus. Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Ou seja, o amor começa a arrefecer. Seguramente que vocês compreendem que o que Jesus quer dizer, ao dizer que o amor está a arrefecer, é que o amor está a diminuir, certo? Mas o amor vem de onde? Conforme lemos em Romanos 5,5. Vem de Deus, através do Espírito Santo. Então reparem, se o veículo pelo qual o amor que vem de Deus chega aos nossos corações é o Espírito Santo, e se Jesus profetizou que esse amor vai diminuindo, o que é que isso significa? Que o Espírito Santo começa a retirar-se das pessoas. Estão a acompanhar o raciocínio? Se não acompanharem, digam. Estão a acompanhar o raciocínio? Eu repito, é bom que esta noção fique clara. Se o amor que vem de Deus é comunicado ao nosso coração através do Espírito Santo, e se Jesus profetizou que esse amor vai diminuindo, vai arrefecendo, então isso significa que o Espírito Santo já não está na mesma medida ou vai se retirando do coração humano, e ao retirar-se do coração humano, obviamente que deixa de trazer esse amor que vem de Deus. E agora há um outro texto
que nós vamos ver e que nos mostra por que razão é que o Espírito Santo se vai afastando das pessoas. Querem ver? Atos 5:32. Atos 5:32. Ora, nós somos testemunhas destes factos e bem assim o Espírito Santo, e logo a seguir Pedro, que é quem está a fazer esta afirmação, diz que Deus outorgou a quem? Aos que lhe obedecem. Então, segundo Pedro está aqui a dizer, Deus outorga o Espírito Santo a quem? Aos que lhe obedecem. Bom, aqui temos que compreender o seguinte. Deus não outorga o Espírito Santo àqueles que começam por lhe obedecer. Deus, porque reparem, sendo assim, isso iria contra uma importante parte da teologia bíblica que diz que nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Lembra-se que Jesus fez uma afirmação em João 15:5, onde ele diz, sem mim nada podeis fazer. E este nada não se refere a obras materiais. Reparem, há muitas pessoas que não querem saber de Deus para nada, não são crentes e fazem muitas coisas. Fazem casas, fazem carros, fazem estradas, fazem muita coisa. Não, quando Jesus disse, João 15:5, que sem mim nada podeis fazer, este nada refere-se às obras espirituais. Às obras que são de acordo com a vontade de Deus. Portanto, se não é possível, sem Ele, Cristo, fazer as obras que Ele, Cristo, quer, então não tenhamos dúvidas. Aquilo que o texto significa não é que a pessoa, em primeiro lugar, obedece e depois de obedecer, então é que o Espírito Santo é derramado. Não. Este aos que lhe obedecem significa que Deus olha para o coração de cada um e vê se no coração da pessoa há ou não há o desejo de lhe obedecer. E se há esse desejo, então o Senhor, na sua graça, oferece o Espírito Santo para ajudar essa pessoa no caminho que ela quer seguir. Entenderam a questão? Porque sem a ajuda de Deus eu não consigo. Nem eu, nem ninguém. Mas aqui esta noção é fundamental. Deus outorga o Espírito Santo àqueles que têm o desejo de lhe obedecer. Então reparem, mais uma vez, agora vamos integrar este novo texto com aqueles que nós acabamos de ver. Porquê que o amor se esfriará de muitos? Porquê? Porque esse amor que vem de Deus vem pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai se afastando e, como tal, ao afastar-se, esse amor que é conduzido, que é trazido pelo Espírito Santo, deixa de ser trazido. E deixa de ser trazido porquê? Por uma razão muito simples, é que essas pessoas não querem obedecer a Deus. E agora completa-se aqui a nossa compreensão do texto de Mateus 24:12. O que Jesus profetizou é isto. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Ou seja, a iniquidade vai aumentando. E há muitas pessoas que ficam como que contagiadas por essa maré crescente de iniquidade. E ao ficarem contagiadas por essa maré crescente de iniquidade, no seu coração perdem a vontade de obedecer a Deus. E ao perderem a vontade de obedecer a Deus, o Espírito Santo retira-se. E ao Espírito Santo retirar-se, o amor que vem de Deus vai-se embora também. E ao ir-se embora, o amor esfria. Estão a entender então? Ora bem, peguemos então novamente na noção de ligar, portanto Jesus faz isso, ligar a iniquidade à frieza. Então nós já sabemos então, na mensagem de Laodiceia, quando Jesus se referiu às obras frias, refere-se àqueles que andam claramente na iniquidade. Ser frio é ser claramente iníquo. Bom, isso parece que vai nos criar um problema ainda maior. O que é que será então o estado de mornidão para que o Senhor prefira aqueles que são claramente iníquos àqueles que são mornos? Bem, isto parece estar a ser um bocadinho complicado, mas vamos por partes. Já identificámos o que é ser frio, é ser iníquo. Bom, eu penso que facilmente se compreenderá o que é ser quente. Ser quente é o oposto de ser frio. Ora, se ser frio é iníquo, ser quente o que é que será? É ser justo, é ser santo, é andar de acordo com a vontade de Deus. Certo? Alguma dúvida? Ou será que este raciocínio está mal feito? Concordam comigo? Se ser frio é ser iníquo, ser quente, que é o oposto de ser frio, é o oposto de iníquo, ou seja, ser santo, ser justo, andar de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, quente é todo aquele que anda de acordo com a vontade de Deus.
ele próprio, pelos seus próprios esforços? Não. Pela ajuda que Deus lhe dá através do seu Espírito Santo. Repito, sem mim nada podeis fazer. E o apóstolo Paulo, também em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Certo? Bom, então já identificamos o que é ser frio e o que é ser quente. O que é que será morno? Bom, mornidão é uma mistura entre frio e quente, certo? Então nós poderíamos concluir que ser morno, em termos espirituais, é uma mistura entre ser santo e ser iníquo. Ou seja, é alguém que às vezes é iníquo, outras vezes é santo. Será que é isso? Será que é isso? Vamos ver se isso cola com a teologia bíblica. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago 2. Tiago 2. Tiago, capítulo 2. E vamos ler a partir do versículo 10. Diz-nos assim este texto em Tiago 2:10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna o quê? Culpado de todos. Ou seja, segundo... E já agora leiamos também o versículo 11. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Podíamos dizer o inverso. Se não matas, mas adulteras, és transgressor da lei. Compreenderam então aqui o raciocínio exposto por Tiago? Tiago está a dizer, não me importa se a pessoa é obediente a muitos mandamentos. Basta cair num para se tornar culpado de todos. Dos 9. Que supostamente é guardadora. Então, segundo a compreensão bíblica, nós podemos afirmar que para a Bíblia não há aquelas pessoas que são meio termo. Ou seja, que são justas numas coisas e más noutras. Não, a Bíblia diz ou a pessoa é justa ou não é. Ou a pessoa guarda os mandamentos todos, ou basta quebrar um para ser considerado como sendo uma pessoa que quebra os mandamentos. Então, sendo assim, não podemos chegar à conclusão de que a pessoa morna seja uma pessoa que ora é justa às vezes e santa, ora é iníqua às vezes. Vive duplicidade. Não é bem isso. Bom, então o que é que será a mornidão? Bom, a mornidão tem que ser obrigatoriamente, ao mesmo tempo, algo que inclua estes dois estados. Ou seja, uma vez que a mornidão, no sentido físico do termo, material, é a junção do frio com o quente, a mornidão espiritual tem que ter estes dois elementos. Então, qual é a conclusão que nós podemos chegar? Bom, eu vou fazer a afirmação e depois vamos provar biblicamente. Ser morno é alguém que, na aparência, é quente, mas na realidade é frio. O que é que isto significa na prática? Na prática significa que aquele que é morno faz as obras de quem é justo e santo. Mas, na realidade, o seu coração continua a ser um coração iníquo. Ou seja, faz obras que aparentemente são impecáveis. Mas faz essas obras baseado na sua própria força. O seu coração continua iníquo porque não foi transformado pela graça divina. Essa pessoa morna é uma pessoa que, segundo algumas expressões bíblicas, é a pessoa que se justifica pela sua própria justiça. Então, meus amigos, a justiça própria é algo que, aos olhos de Deus, é mais abominável do que aquela pessoa que anda claramente num estado de completa iniquidade. Perceberam o que é ser morno? Então, vamos ver agora algumas passagens bíblicas. Vamos começar por Lucas 18. Lucas capítulo 18. E a partir do versículo 9, trata-se de uma parábola que Jesus apresentou, chamada a parábola do fariseu e do publicano. E no versículo 9, Lucas, o autor deste evangelho, faz uma introdução. E nesta introdução ele diz o seguinte: propôs também esta parábola, ou seja, falando de Jesus, Lucas está aqui a comentar a razão pela qual Jesus ensinou esta parábola. Qual é a razão? Vamos ver. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em quem? Em si mesmos. E mais, por se considerarem que? Justos. E desprezavam os outros. Bom, esta expressão e desprezavam os outros, isto, como compreendem, isto é a consequência natural de alguém que se considera muito justo. Quando alguém tem um conceito de si próprio extremamente elevado,
elevado e que se considera justo, automaticamente não quer saber dos outros para nada, porque os outros é tudo ralé. Ele é o melhor e, portanto, não se pode até mesmo juntar com a ralé. E agora aí vem a parábola. A introdução que Lucas nos dá, que nos mostra a razão que Lucas conseguiu compreender pela qual Jesus apresentou a parábola. E agora aí vem a parábola. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo, este templo era o templo de Jerusalém, com o propósito de orar. Os dois. Portanto, mesma motivação. Quer um, quer o outro, queriam ambos ir orar. Ou seja, na aparência não havia ali diferença entre um e o outro. Os dois tinham o mesmo propósito. Um era fariseu e o outro publicano. Já agora deixem aqui fazer uma pausa para explicar para aqueles que estão menos familiarizados com a Bíblia o que era um publicano e o que era um fariseu. O publicano era um indivíduo que, por assim dizer não, ele era compreendido e entendido pelos seus compatriotas. Os publicanos eram judeus. E eram entendidos pelos da sua própria raça como traidores. Porquê? A potência que ocupava a Palestina, onde viviam os judeus, era o Império Romano. Portanto, estamos no século I da era cristã. O grande império que dominava o mundo de então era o Império Romano. Para aqueles que estudaram o livro de Daniel sabem isso perfeitamente bem. E, portanto, o Império Romano tinha dominado a Palestina. E dominava com mão de ferro. E esta mão de ferro é uma expressão que é usada mesmo por alguns historiadores e não deixa de ser interessante porque realmente o metal que representava Roma em Daniel 2 é precisamente o ferro. Ora bem, e os judeus detestavam romanos. E não só detestavam porque os romanos dominavam politicamente e militarmente, mas também porque extorquiam aos judeus os impostos. Isso aí deixava-os loucos. Bem, sabem, na história do mundo nunca as pessoas gostavam de pagar impostos. Hoje não é diferente. Nunca gostaram de pagar impostos. E neste tempo, os judeus, pois bem, ainda se fosse pagar impostos a dirigentes que eram do seu próprio povo, era uma coisa. Agora, pagar impostos a estrangeiros que os dominavam, isto ruía-os completamente por dentro. E mais, aqueles que andavam de casa em casa e, digamos, nas firmas, a pedir os impostos, eles extorquiam os impostos. Eram indivíduos da sua própria raça. Estão a ver? Portanto, aquilo para um judeu era uma afronta. Um indivíduo da sua própria raça, do seu próprio sangue, ser um traidor, estar a trabalhar para o ocupante romano e a estar a roubar os seus conterrâneos. Bem, os publicanos, eu digo-vos, se os judeus que conviviam com os publicanos pudessem, eles matavam-nos a todos. Só que não o faziam porque, se o fizessem, os romanos então pregavam-lhes uma boa lição. E então eles estavam em contenção. Odiavam os publicanos. Mas não se podiam revoltar. Por outro lado, os fariseus, e portanto estão a ver, os publicanos estavam no escalão mais baixo da escala social. Por esta razão. Portanto, ninguém os podia ver. Os fariseus, ao contrário, estavam no topo da escala social. Os fariseus eram os líderes religiosos, eram os sacerdotes, eram a elite religiosa. Eram considerados pelo povo como sendo pessoas abençoadas por Deus, como sendo pessoas que tinham todas as bênçãos divinas. Eles eram os grandes mestres em teologia, no conhecimento da Bíblia. Todo o povo tinha um elevado respeito por eles. Enfim, Jesus vem mostrar que a maior parte deles não andava de acordo com aquilo que professavam. Mas aos olhos do povo, o povo tinha-os em elevadíssima consideração. E agora o que não deixa de ser interessante é que Jesus, ao contar esta parábola, vai, digamos, virar a escala do avesso. Vai pôr, ou vai apresentar um que estava lá no mais baixo da escala, vai pô-lo no topo, e o que estava no topo, põe-no em baixo. Querem ver? Então, lá estão os dois, apresentam-se para orar, e começa o fariseu a orar. Versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava, e o texto bíblico não deixa de ser lacónico, e usar aqui um certo humor, quando diz que ele orava de si para si mesmo. Ou seja, a oração saía de si, mas não ia de si para Deus, ia de si para si. Ou seja, saía, dava meia volta e voltava para ele. Ou seja, não passava do teto. E aqui está a laconicidade do texto, significando que esta oração não chegava ao trono de Deus. Aliás, há um texto em Provérbios 28, reparem, isto é tudo bíblico. Provérbios capítulo 28.
Provérbios capítulo 28 e versículo 9, que diz o seguinte: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E aqui estava alguém, e quando o texto diz que orava de si para si mesmo, o que por outras palavras isto significa é que a oração deste homem era uma oração abominável. E porquê que era uma oração abominável? Porque ele desviava os seus ouvidos de ouvir a lei. Até, como é que é? Um fariseu não guardava a lei? Vamos lá ver. Bom, vamos lá ver o que é que ele dizia na oração. Ó Deus! Portanto, diz que orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Lá está, ele considerava-se superior aos outros todos. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ou seja, aparentemente, ele guardava a lei toda. Nem ainda como este publicano. Ou seja, ele estava ali ao lado do outro e ele olhava ali de soslaio para o outro e na oração dizia: graças te dou, Senhor, que não sou como este palerma que aqui está ao meu lado. No fundo foi o que ele disse. Mas, versículo 12, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ei, grande oração. O outro desgraçado, versículo 13, publicano, estando em pé, longe, não ousava, diz-nos o texto, nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, e este bater no peito, hoje para nós isto não tem grande sentido, mas nos tempos bíblicos e nos tempos do Novo Testamento, era muito comum no Médio Oriente, quando alguém queria manifestar profundo pesar, profunda tristeza, bater no peito. Era um sinal exterior de uma profunda mágoa interior. E, portanto, quando este homem batia no peito, o que ele estava a querer significar é que ele estava extremamente condoído no seu coração. Então ele batia no peito e o que é que ele dizia? Ó Deus! O que é que ele diz logo a seguir? Diz aqui a minha versão: sê propício a mim, pecador, ou tem compaixão de mim, pecador. Como é que ele se reconhecia a ele próprio? Como pecador. Ou provavelmente consciente das muitas vezes já tinha aldrabado os seus semelhantes, na sua profissão como publicano, ele tinha consciência que afinal ele era um reles homem. Era um pecador. E portanto, como pecador que era, e que tinha plena consciência de o ser, ele só sentia que a única maneira de ele poder se aproximar de Deus era apelando à misericórdia de Deus. Não havia outra hipótese. Não veio para lá apresentar uma lista das suas boas ações. Ele não tinha nada de bom para apresentar. Ele apenas reconheceu o que ele sentia que era pecador. E por isso ele apelava: Senhor, tem compaixão. Se tu não tens compaixão de mim, estou perdido. Não sou ninguém. E agora reparem como é que o Senhor Jesus termina esta parábola. No versículo 14, disse assim Jesus: digo-vos que este, referindo-se ao publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Reparem, Jesus disse que o publicano desceu como para a sua casa justificado. Sabem o que é que significa a palavra justificado? Alguém que é justificado é alguém que passou por um processo de passar de pecador a alguém que é justo. Não era justo por natureza, nem por ele próprio, mas foi-lhe concedida a graça de passar do estado de pecador para o estado de justo. A esse processo chama-se a justificação. E a justificação é aquilo que, segundo a Bíblia, nos dá o passaporte para nós podermos ir para o céu. Para nós ganharmos a vida eterna, o acesso à vida eterna. Reparem, quando Jesus diz que este homem desceu para a sua casa justificado, o que Jesus estava a dizer, em suma, é que este homem desceu para a sua casa com a certeza da vida eterna, com a certeza da salvação. E o outro, que era tão bom? Como é que ele desceu para casa? Não justificado. Eu pergunto, qual é o destino de uma pessoa que não está justificada diante de Deus? É a morte eterna. Então estão a ver, aquele homem que era tão bom, que não cometia adultério, não fazia roubos, não matava ninguém, jejuava, no sentido religioso do termo, obviamente, considerava que era melhor que os outros todos, afinal estava perdido. E o outro, que era um miserável, foi justificado por Deus. Estão a ver aqui na imagem do fariseu alguém que é o quê? Que é um morno.
E porquê que é um morno? Na aparência, ele era quente, mas na realidade o seu coração era um coração frio, porque não estava convertido. E Deus, para com estas pessoas, está a ponto de vomitá-las da sua boca. Tal é o horror, tal é a repugnância que Deus tem por este tipo de pessoas. Pessoas que se acham boas, santas e justas e que na realidade não são nada disso. Mas a mensagem em Laodiceia esclarece-nos que Deus prefere aquelas pessoas que andam claramente no caminho da iniquidade do que aquelas pessoas que estão a enganar elas próprias pensando que são justas e santas quando na realidade ainda acabam por ser piores do que os outros. E um outro texto que eu gostaria de partilhar convosco antes de voltarmos à mensagem em Laodiceia está em Isaías, capítulo 64. E aqui está um texto que nos ajuda a esclarecer completamente isto que acabámos de dizer, Isaías 64. Peço desculpa, é 65, é logo a seguir. Isaías 65, e vamos ler a partir do versículo 2. Isaías capítulo 65, a partir do versículo 2. Estendi as mãos, portanto, Deus a falar através do seu profeta Isaías, ao povo de Israel, e diz assim: estendi as mãos todo o dia a um povo rebelde. Reparem como Deus classifica logo de início este povo, a quem ele dá a mensagem. Povo rebelde, que anda por caminho que não é bom. Reparem, era um povo que andava por caminho que não é bom. Mas, seguindo os seus próprios pensamentos, povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Ou seja, dedicavam-se à idolatria. Mais, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Isto refere-se a quê? Refere-se a práticas que este povo tinha de... práticas que tocavam o oculto, coisas misteriosas, sobrenaturais, bruxarias e coisas do género. Aliás, deixem-me só aqui fazer um parênteses. Ontem fiquei chocado. É o termo correto. Ao sair de minha casa, moro ali no concelho de Ovara e dirigia-me para Oliveira das Meias, vi o que nunca tinha visto. Aliás, já tinha visto, mas há uns anos atrás. Já agora um pormenor, para quem não sabe, é a primeira vez que eu estou a viver mais aqui para norte. Sempre vivi lá mais para sul e mais a norte que eu tinha vivido, Santarém. E lá para o sul não se vê tanto esta prática. Mas fiquei chocado ao ir de minha casa e ao passar por cemitérios e ver que as ruas estavam super lotadas de carros de pessoas que estavam nos cemitérios. Reparem o que diz aqui. Mora entre as sepulturas. Este povo que ia às sepulturas, morava entre as sepulturas, fazia quase como que um tipo de culto nas sepulturas, culto aos mortos. Eu digo-vos, aquilo que eu vi ontem, e mesmo lá na minha própria terra, é um autêntico culto aos mortos. Isso é abominável aos olhos de Deus. A Bíblia diz-nos que os mortos não sabem coisa nenhuma. E quando nós estamos... Nós, não estou a falar por mim, mas quando nós estamos a seguir estas práticas... E reparem, quando eu digo que fiquei chocado, não é chocado dizer que... revoltado contra as pessoas. Fiquei chocado... sobretudo no sentido de ter pena das pessoas que estão a praticar estas coisas. Porque eu acredito, a esmagadora maioria das pessoas estão na ignorância, pensando até que estão fazendo uma coisa boa. Não acredito que a maioria das pessoas faça isto com más intenções. Não acredito, fazem com boas intenções. Mas fiquei chocado por ver como há tantas pessoas que estão enganadas, porque estão a fazer algo que pensam que é muito válido, que afinal não tem validade absolutamente nenhuma. É um culto aos mortos. E a Bíblia recomendou sempre ao longo dos séculos ao povo de Deus que se afastasse de todo e qualquer culto aos mortos. Pois bem, aqui, infelizmente, o próprio povo de Deus caiu nessa prática de andar entre as sepulturas. Mas, não só andava entre as sepulturas, como comia carne de porco, uma carne que era considerada imunda, e tem no seu prato ensopado de carne abominável. E agora o versículo 5 chega-nos ao auge da mensagem. Povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou quê? Mais santo do que tu.
Então estão a ver, aqui estava um povo que cometia toda a sorte de barbaridades, fazia coisas que não eram de acordo com a vontade de Deus e depois ainda tinham o desplante de estarem convencidos que eram mais santos do que o resto das pessoas. Reparem, estamos a falar do povo de Israel e este povo de Israel comparava-se com os povos vizinhos que estavam ali à sua... E os outros eram claramente pagãos. E eles, por terem conhecimento da palavra de Deus, achavam-se superiores aos outros. Quando, no entanto, acabavam por cair nas mesmas práticas dos seus vizinhos pagãos. E agora repare o comentário que Deus faz a estas pessoas. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Já uma vez alguém teve a experiência de sentir fumo no nariz? Aquilo é extremamente incomodativo. Basta nós estarmos perto de uma fogueira e de repente muda o vento e o fumo vem para cima de nós. E é os olhos, é o nariz, ficamos logo com uma sensação de irritação. E isto durante, às vezes, pequenos segundos, poucos segundos. Agora, o Senhor está aqui a dizer que a sensação ou aquilo que o Senhor sente por esse tipo de pessoas que se consideram mais santos que os outros é a mesma sensação de estar com essa irritação do fumo no nariz, não uns momentos, mas o dia todo. Compreenderam por esta imagem como é que o Senhor detesta os laodiceanos? Aqueles que são mornos? Então, quando nós às vezes pensamos que a mornidão é uma falta de motivação, de zelo, eu diria, meus amigos, é muito mais grave do que isso. A mornidão de que a carta à Laodiceia nos fala é um estado espiritual em que a pessoa se engana a ela própria pensando que é justa quando não é. E agora vamos voltar à carta à Laodiceia e vamos ver se esta interpretação que nós fizemos realmente se confirma ou não. Vamos tirar a prova dos 9, por assim dizer. Versículo 17. Tínhamos lido até ao 16. Vamos retomar a leitura no versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Então, esta atitude mostra ou não mostra que a pessoa está cheia dela própria? É ou não é uma atitude semelhante à do fariseu que foi ao templo orar, oh Senhor, graças te dou porque não sou como estes e como aquele, eu faço isto, faço aquilo. É ou não é? Convenhamos que é. E mais, e agora, a testemunha fiel e verdadeira, tal como Jesus se apresentou no início desta carta, diz, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Estão a ver como é o laodiciano? Pensa que é uma coisa, que tem tudo e que é rico e que tem tudo e nada lhe falta. Pensa que é uma coisa, mas na realidade ele é outra. Pensa que é quente, mas na realidade é frio. E é isso que faz o estado de mornidão. Ele pensar que é uma coisa, mas na realidade ser outra. E agora, o versículo 18 é o conselho que Deus dá aos laodiceanos. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Tu és pobre ainda, mas precisas de enriquecer. Compra fogo, ouro provado no fogo. Sabem o que é que isto significa? O Senhor uma vez disse aos seus discípulos que eles teriam que ser batizados com o batismo de fogo. Não sei se conhecem esta expressão, bem nos Evangelhos. Pois bem, o que é que significa batismo de fogo? Quer dizer que vem fogo real, literal, e que desce sobre as pessoas? No dia de Pentecostes, em Jerusalém, em Atos 2, diz que quando os discípulos estavam reunidos, vieram como que umas línguas de fogo e pousaram sobre eles. O batismo de fogo é nada mais, nada menos do que o batismo do Espírito Santo. E esse batismo é recebido por quem anda diligentemente com o Senhor e deseja em tudo fazer a sua vontade. Lembram-se do texto que há bocadinho lemos em Atos 5,32, que Deus concede o seu Espírito àqueles que lhe obedecem? Quando alguém deseja no fundo do seu íntimo, no fundo do seu coração, mas deseja de todo o coração fazer a vontade de Deus, essa pessoa é batizada com fogo. E porquê que vem esta imagem do fogo? Bom, o fogo é uma coisa que queima. Também da mesma maneira o Espírito Santo que vem sobre aqueles que buscam intensamente a Deus, queima. E sabe o que é que queima? Queima o nosso orgulho, queima a nossa pretensão de sermos justos, queima as nossas impurezas, queima os nossos pecados. Precisamos de passar por um processo de purificação se nós queremos seguir verdadeiramente a Deus. E é isso que a testemunha fiel e verdadeira está a apelar para os laodiceanos. Precisas de uma experiência pelo fogo, porque tu não a tens. Reparem, se eles a tivessem, o Senhor não estava a aconselhar a tomar essa experiência. Mais, versículo 18 ainda. Vestiduras brancas para te vestires.
Que vestiduras brancas são estas? Nós iremos ver mais à frente, no capítulo 19, que estas vestiduras brancas representam ou simbolizam a justiça de Cristo. Estão a ver? Porquê que o Senhor está a aconselhar vestiduras brancas? Porque estes indivíduos, aparentemente justos, não eram. Estavam desprovidos totalmente da justiça de Cristo. E se nós não temos a justiça de Cristo, meus queridos amigos, não somos nada, somos zero. Mas zero completamente. Vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Oh, isto talvez era o mais importante e talvez o primeiro remédio a tomar. Porque eles não se vestiam e por isso andavam nus, porque, pior de tudo, estavam cegos a ponto de não ver a sua própria nudez. E aqui o Senhor está a dizer, precisas de um colírio ali, cair nos teus olhos, que é para ver se os teus olhos se abrem, se caem as escamas e se tu vês verdadeiramente quem tu és. Meus amigos, esta mensagem é uma mensagem que é para arrebentar corações. Esta mensagem de Deus a Laodiceia, ou seja, à igreja do tempo do fim, à última igreja, à igreja que vive no período final da história desta terra. É uma mensagem para levar as pessoas a caírem em si e a deixarem de confiar em si próprias. A confiarem única e exclusivamente em Deus, que é a nossa justiça. O Senhor, justiça nossa. Diz um texto em Jeremias 23:6. Não podemos pensar que somos justos aos nossos próprios olhos. Quem pensa dessa maneira engana-se a si próprio. E já agora, antes de lermos ainda o resto da mensagem em Laodiceia, eu proponho um outro texto em 1 de João, aqui perto, do livro do Apocalipse, 1 de João, capítulo 1, e no versículo 8. 1 de João 8, onde João, escrevendo aos seus filhinhos, como ele chama mais à frente, capítulo 2, versículo 1, mas em 1 de João 1, 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É puro engano, puro engodo, meus amigos. Quando nós pensamos que... E reparem, quando nós pensamos, por exemplo, nos fariseus, ou naquele fariseu que foi aqui mencionado na parábola, esse homem e os homens dessa classe religiosa eram homens que habitualmente... Reparem, como ele próprio dizia, mas eu não faço isto, eu não faço aquilo. E na realidade era isso. E sabem, porque eles viviam habitualmente uma vida de não cometer grandes pecados, eles pensavam, chegavam infelizmente a pensarem que eram justos por imanência, por natureza. Mas aí é que está o erro. E muitas vezes um erro que assalta, ou uma tentação que pode, digamos, tomar de assalto aqueles que normalmente às vezes andam uma vida normal, digamos assim, uma vida que não é pautada por grandes erros, grandes pecados. A fácil tentação em que essas pessoas podem cair é de chegarem a pensar que realmente eu sou justo, nunca cometi grandes pecados. E esse é que é o grave perigo. É que todos nós, sem exceção, somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nem um sequer. E a Bíblia diz também, deixem-me ler também este texto, Isaías 64. Isaías 64. E versículo 6. Há bocadinho estivemos aqui perto, no capítulo 65, e tem tudo a ver. Aquilo que vamos ler agora com o que lemos há pouco. Isaías 64, e no versículo 6, Isaías diz aqui: mas todos nós, e quando ele diz todos nós, está-se a incluir ou não ele próprio? Claro que está. Um homem chamado por Deus, um homem conforme ele diz que foi chamado por Deus, e no entanto ele reconhece que não está... Repara, isto é um verdadeiro profeta. Este é um verdadeiro homem de Deus. Aqueles que andam verdadeiramente com Deus, nunca, mas por nunca ser, têm a pretensão de serem superiores aos outros. Nunca. E nós encontramos, por exemplo, homens com um calibre moral e espiritual, como por exemplo Daniel, e que chegam ao ponto, leiam por exemplo Daniel capítulo 9, onde está expressa uma das mais belas orações da Bíblia. E Daniel, orando em favor do seu povo e em favor dele próprio ele diz: nós temos pecado. Nós fizemos isto, nós fizemos aquilo.
A Bíblia não relata nenhum grande pecado da vida de Daniel. Outros grandes homens de Deus tiveram graves pecados. Abraão, Moisés, Davi, Salomão. De Daniel, não. No entanto, Daniel identifica-se completamente com o seu povo. Diz, nós pecamos. Este é um verdadeiro homem de Deus. O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro profeta, identifica-se com os outros. E aqui está Isaías a dizer, todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças são como quê? Como trapo da imundícia. Sabe, estes trapos da imundícia é qualquer coisa que é repugnante, que cheira mal. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Meus amigos, é um engodo completo nós confiarmos em nós próprios. Porque se confiarmos em nós próprios, caímos naquela categoria em que estava o fariseu da parábola. E que Lucas disse, Jesus contou esta parábola, sobretudo para com esta parábola atingir o coração daqueles que confiam em si próprios e se acham que são melhores que os outros. E por isso desprezam os outros. Meus amigos, a mensagem Laodiceia é uma mensagem que vem como uma flecha, eu diria, vem como um míssil em direção ao coração humano para o despedaçar e dizer, não, tu és um miserável, cego, pobre e nu. Não tenhas ilusões. E aquilo que eu te aconselho é, recorre a mim. E junto de mim é que vais buscar as vestiduras verdadeiras e o colírio, o discernimento e vais buscar aquilo de que tu precisas. Finalmente vamos terminar com a mensagem Laodiceia, versículos 19 a 22. Versículo 19 diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Há outras versões que dizem, eu repreendo e castigo. Sabem, meus amigos, muitas vezes a disciplina envolve algum tipo de castigo. E sabem, meus amigos, esta é uma noção que muitas pessoas têm dificuldade em aceitar. Eu pessoalmente já me confrontei comigo próprio e me perguntei, será que eu estou a pensar corretamente, sim ou não? Mas já depois de dar muitas voltas e de analisar e de rebuscar a Bíblia, eu finalmente cheguei a... Não, isto está certo pensar desta maneira. E o que está certo, e que eu vou dizer, é o seguinte. Deus nunca é o autor do mal. Nunca, 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 em situação alguma. Mas muitas vezes Deus permite que o mal nos atinja, e eu digo, nos atinja às vezes mesmo no âmago das nossas vidas, para nos ensinar com isso grandes lições. E a principal lição, fiquem com esta, porque isto vem aqui mesmo no cerne desta mensagem Laodiceia, que já vimos qual é. É atingir o coração humano, que se julga muito bom, mas que não é. Então, a mensagem de Deus é esta. A mensagem de Deus é que Ele deseja realmente que nós nos convençamos daquilo que nós somos e para isso, muitas vezes, Ele tem que enviar uma disciplina. E uma disciplina que eu acho que essa versão que diz castigo não é talvez errada quanto alguns fazem crer, porque muitas vezes essa disciplina tem que ser uma disciplina forte. Quando nós vemos que métodos brandos não chegam para disciplinar os nossos filhos ou alguém, às vezes tem que se recorrer a um método um bocadinho mais duro, que é para a criança ou quem quer que seja disciplinado, caia em si. Pois bem, Deus não é o autor do mal, mas Ele muitas vezes permite que o mal nos atinja, porque acima de tudo Ele deseja o nosso bem. Porque diz aqui, eu repreendo e disciplino, ou repreendo e castigo a todos quantos amam. É porque Ele nos ama, que Ele permite que às vezes o mal nos bata à porta. E bata à porta com que objetivo? Só um, que nós acordemos e reconheçamos quem nós somos. Que somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E aqui é como se o Deus estivesse a dizer, não te esqueças, meu querido, minha querida, se tu tens que passar pela disciplina, se tu tens que passar por algum tipo de castigo, não te esqueças, eu amo-te. E é mesmo porque eu te amo que eu te estou a permitir disciplinar. Tu tens que aprender a lição, e a lição básica é esta. Tu tens que finalmente cair no pó e reconhecer que não és nada. E deixa-te de andar com essas vaidades, pensando que és uma grande coisa, que és uma pessoa santa e justa, porque não és. Só serás quando te apropriares da minha justiça, quando andares comigo, quando viveres uma experiência pelo fogo e deixares que o meu Espírito consuma o mal que há dentro de ti. Aí sim. Finalmente, versículos 20 a 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Porquê que o Senhor está à porta? Porque não está lá dentro.
Confirma ou não confirma a mensagem que nós acabámos de ver? O laodiceano pensa que é justo e, no entanto, Jesus não está no coração dele. Está à porta. Aqui está a prova dos 9 que nos mostra verdadeiramente que o laodiceano não tem Cristo no seu coração. As obras que ele faz não são produzidas em Cristo. São obras feitas por ele próprio. E por isso é que o Senhor está lá à porta. E continua a bater. Deixa-me entrar. Deixa que seja eu a trabalhar a justiça em ti. Não quereres ser justo por ti próprio. Porque as tuas justiças são trapos de imundícia. Acorda, abre os olhos, deixa-me entrar. Eis que estou à porta e bate. É o apelo desesperado do Senhor. Se tu abris a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então podemos fazer um pacto. Então eu posso marchar contigo. Versículo 21. Ao vencedor. E porquê que o Senhor agora fala do vencedor? Depois de eu ter entrado em casa e de cear com ele, então essa pessoa então é um vencedor. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amigos, aqui está a essência da mensagem Laodiceia. É uma mensagem que se aplica com muita força. Claro, esta mensagem sempre foi válida em todos os séculos. Mas se ela está aqui apresentada de forma tão forte e tão poderosa na última das 7 igrejas, é porque Deus, na sua omnisciência, sabia que os cristãos da última geração iriam sofrer grandemente deste mal de julgarem que são puros, santos e que, portanto, está tudo bem. Não, a mensagem Laodiceia é para quebrar corações duros, para quebrar corações convencidos, para quebrar corações orgulhosos e dizer, não, reconhece quem tu és o miserável. E quando tu reconheceres que és o miserável, então vais abrir a porta a mim. E quando abris a porta a mim, então as coisas mudarão. E tu poderás ser um vencedor. Que seja esta a experiência de cada um de nós. Amém. Tu és a
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E foi esta a nossa decisão hoje. Foi vir, ouvir o que o Senhor tem para dizer aos nossos corações. E que seja sempre esta a nossa decisão de ouvir o que o Senhor nos quer falar e de aceitar as suas mensagens para a nossa vida.